Então, gente, dando continuidade ao nosso seminário, queria chamar aqui, pode chamar, pode vir. Nem apresentei o Paulo Saad, né, que é o diretor do Centro Latino-Americano de Demografia, o CELAD, vinculado à CEPAL, divisão de população da CEPAL. Por favor, sente, Paulo. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o Paulo Saad. Primeiro, ele... Vamos ver o que eu vou falar. Tem uma carreira acadêmica muito próxima, né, à minha própria carreira acadêmica, é estatístico, de formação, pela USP. É demógrafo, com mestrado no Colégio do México, e depois um doutorado na Universidade do Texas, em Austin, e trabalhou, né, no SEAD, que é a Secretaria, o que é a Fundação SEAD? Secretaria de Análise de Dados Econômicos e de Departamento de Estatística Estadual. Isso, é como a Codeplan, né? Tá vendo? Tem muita coisa em comum. Para por aí, porque depois ele foi, né, para a divisão de população das Nações Unidas em Nova York, e há 11 anos você veio para o Chile, né, para o CELAD, e há 2 anos assumiu a direção do CELAD. Então é uma honra para nós, né, ter o Paulo, um amigo, colaborador, né, e que vem trabalhando muito na temática do envelhecimento, né, das transformações demográficas e como que essas transformações impactam, né, as políticas públicas e que elas devem ser consideradas nas formulações. Eu pedi para o Paulo falar um pouco mais sobre a temática de população e desenvolvimento, falando, sobretudo, né, sobre, nesse título, Oportunidades e Desafios Demográficos para o Desenvolvimento Sustentável, falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e o Consenso de Montevidéu. Claro que tudo isso se remete às conferências de população e desenvolvimento, sobretudo de Cairo, né, em 94, e que foi, né, um marco importante na discussão da relação entre população e desenvolvimento. Então, Paulo, é um prazer recebê-lo, e espero que a Universidade de Brasília, né, possa, a partir, né, desse evento, estabelecer relações mais próximas com o CELAD e com o CEPAL. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores do seminário, em particular Ana Maria, amiga de longa data, pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a importância da demografia para o desenvolvimento. Vamos ver se funciona. Então, o que eu vou tentar falar hoje para vocês está dividido em 2 partes, digamos. A primeira parte eu vou tratar de ver mostrar por que a dinâmica populacional, a dinâmica demográfica importa muito para o desenvolvimento. Aí alguns temas que eu vou tratar, vou falar um pouco sobre a transição demográfica, o bônus demográfico, o envelhecimento da população, e dar um exemplo, poderiam ser muitos, um exemplo econômico, do impacto econômico, por exemplo, sobre o PIB per capita. E depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre a agenda regional de população e desenvolvimento, e aí tratar os subtemas que seriam a Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento, que é um órgão subsidiário da CEPAL, e que o CELAD, a Divisão de População, é a secretaria técnica desse organismo intergovernamental. Falar sobre o Consenso de Montevidéu, que é o guia por onde a gente tem que avançar na implementação da Agenda Mundial
de População e Desenvolvimento, da Agenda 2030 e as sinergias que existem entre esses dois instrumentos, o Consenso de Montevidéu e a Agenda 2030. Então, vamos começar aqui do porquê, falar um pouco começar com a transição demográfica. A transição demográfica, em poucas palavras, é a passagem de uma situação em que a mortalidade é muito alta e a fecundidade é muito alta. E passa por uma situação em que a mortalidade é muito baixa e a fecundidade é muito baixa. Então, nessa situação pré-transição demográfica, nascem muitas crianças, nasce muita gente e morre muita gente também. Então, o que acontece, e vivem pouco, né, a esperança de vida é muito baixa. O que acontece é que, e essa passagem de uma situação para outra tem impactos muito fortes sobre o crescimento e a estrutura etária da população. Então, nessa fase pré-transição, em que nasce muita criança, morre muita criança, se vive muito pouco tempo, o crescimento da população é muito lento, né, não avança muito. E, além disso, a estrutura etária é muito jovem, com muita criança e as pessoas não chegam à idade muito avançada. Só que antes de chegar nessa última etapa, em que tanto a mortalidade como a fecundidade é muito baixa, passa por um período, porque não é concomitante as duas caídas, da mortalidade e da fecundidade. Primeiro abaixa a mortalidade e depois a fecundidade. Bom, eu esqueci de me desculpar que somente os 3 primeiros slides estavam em português. O resto eu espero que vocês consigam, qualquer coisa, me avisem, porque o resto está tudo em espanhol. Mas acho que dá para entender, né? Então, o que acontece é que o fato dessa descoordenação entre a caída da mortalidade e da fecundidade tem um impacto fortíssimo tanto no crescimento e na estrutura etária da população. E nessa primeira etapa, começa a diminuir a mortalidade, e a fecundidade continua alta. Quer dizer que continua nascendo muita criança, só que já não morre mais tanta criança. O que acontece, então, com o crescimento da população? É um intenso. Aumenta muitíssimo o crescimento da população, é a fase que a gente chama da explosão demográfica. E o que acontece com a estrutura etária? É mais jovem ainda. Já era jovem, começa a rejuvenescer. Por quê? Porque quem sobrevive, quem deixa de morrer, são principalmente as crianças. Então, é um período em que é uma explosão demográfica e uma explosão de criança. Nós vivemos isso há pouco tempo atrás. Só que depois vem uma terceira etapa em que a mortalidade continua baixando, já nem tanto, porque já era muito alto, baixou, e aí começa a baixar também a fecundidade. Então, em termos do crescimento da população, o que acontece é que começa a perder intensidade o crescimento da população, e o que acontece com a estrutura etária começa a envelhecer, porque já nascem muito menos crianças, e as gerações anteriores que tinham muita criança começam a envelhecer, e, em geral, a estrutura etária passa a envelhecer em seu conjunto. E a última fase, quando termina volta a ser um crescimento muito lento, se estabiliza, digamos, a população, só que com uma estrutura etária envelhecida. Então, essa passagem dessa situação para essa, né, quer dizer, não tem mais, o crescimento é o mesmo, já não cresce mais, são populações mais ou menos estáveis, só que em uma situação completamente diferente em termos da sua estrutura etária. Isso, logicamente, vai ter uma série de implicações. Isso é só para um exemplo, né, que os demógrafos costumam fazer isso, estimar a população desde o ano 10.000 a.C., talvez não seja tão precisa essa... Mas aqui a gente pode ver, né, que pelas estimativas, diferentes métodos e tudo, a população não crescia muito. Esse é o crescimento da população, né? Então, passou vários milênios com uma população bastante estável. E, de repente, pum, nos últimos 200 anos, aqui até nessa época, a projeção ia até 2000, a estimação multiplicou por 7. Aqui está a explosão. Pum. Em 200 anos cresce 7 vezes. E durante milênios era muito estável. Um parênteses aqui, falar um pouco das projeções de população. Tudo que eu vou falar daqui para frente está baseado
nas projeções oficiais das Nações Unidas de população, e eu posso dizer que o nível de precisão das estimações, das projeções de população é muito maior comparado ao nível de precisão de outros tipos de projeções, por exemplo, projeção econômica. Talvez não o grau de precisão, mas o grau de imprecisão é muito menor quando a gente pensa em projeção de população. Então, a gente pode projetar tranquilamente, pensar daqui a 30, 40 anos, como vai ser o crescimento, a estrutura etária da população, em base às informações que a gente conta de estatísticas vitais ou das tendências passadas. A gente pode prever com bastante precisão o que vai acontecer nesses próximos decênios. Em termos econômicos, a gente não sabe o que vai passar no próximo ano, dependendo, as variáveis que influem, por exemplo, na parte econômica são muito diferentes. Então, todos os dados que eu vou mostrar estão baseados nas projeções de população das Nações Unidas, e você pode pensar que talvez não em termos quantitativos, em termos das dimensões, é muito preciso, mas sim as tendências são bastante confiáveis. Por exemplo, só para um exemplo, a gente sabe esse grande câmbio, mudança que vai ter na composição da população mundial, né? O que acontece desde 1950 até o ano 2070, em termos da participação relativa das diferentes regiões do mundo. E o que a gente vê aqui é que Estados Unidos, América Latina e Ásia muda pouco, né? A Ásia continua sendo a mais populosa, mas o que acontece entre África e Europa é gritante. Quer dizer, a mudança do peso relativo da população, que passa da Europa de 22% a 6%, e África de 9% a 30%. Então, é uma geopolítica que tem que pensar, e a gente é uma coisa que a gente já pode esperar que vai acontecer, não é uma previsão mais ou menos. Mas esse foi um parênteses. Vamos voltar aqui à América Latina. Então, só para exemplificar, esses são os dados da última revisão de população no ano passado, que mostra a caída, não, da fecundidade nas 3 sub-regiões da América Latina e o Caribe. Então, a gente vê que tinham taxas que variavam de 5% a 7%, e cai muito rapidamente, e atualmente se estabiliza mais ou menos em 2 filhos por mulher. E, ao mesmo tempo, a esperança de vida sobe muitíssimo em todas as sub-regiões. E, em termos do crescimento, o que acontece, a gente está vendo o tamanho da população em azul, e a taxa de crescimento, quer dizer, a população tem o período, aqui está mostrando desde 1965, né, o período em que cresce muito a população, mas já nessa fase a taxa de crescimento já estava diminuindo. Tá? Já estava diminuindo, e a gente espera que na nossa região chegue até o ano 2060, mais ou menos, e aí se estabiliza. Inclusive começa a decair um pouco em termos absolutos a população da região. Mas aqui está o grande impacto que a gente vai sentir na distribuição etária da população. Então, aqui a gente tinha a população de 60 anos e mais, e aqui o aumento que vai ter em termos a população em idade ativa, que a gente considera, vai permanecer mais ou menos constante nesse período de 1965 a 2075, e a população infantil vai diminuir muitíssimo. Então, em termos de políticas públicas, pensamos, né, em termos de ação, antes a gente tinha uma população em que as políticas estavam muito mais centradas, deveriam estar muito mais centradas em uma população jovem infantil, e vai mudar completamente o perfil, como se diz, a clientela principal das políticas públicas vai ser muito mais uma população idosa. Isso, até agora eu falei tudo em termos de agregados para a região, mas isso vai acontecer para todos os países. É um processo que todos os países vão atravessar, apesar de que em tempos diferentes. Tá? Então, o fato que esse processo acontece de forma heterogênea entre os países, quer dizer que as intervenções políticas, digamos, para enfrentar as oportunidades e desafios variam muito de país a país. Não existe uma forma de enfrentar isso ao nível da região como um todo, mas sim de acordo com cada país. Então, a gente vê aqui, em 1950,
a esperança de vida, né? E aqui tem o número de filhos por mulher, a taxa geral de fecundidade. Os países, aqui são os países, não, da região. Tinha uma concentração em um número alto de filhos e uma esperança de vida muito baixa. Com algumas exceções, Cuba, Argentina, Uruguai, que já tinha menor fecundidade e um pouquinho maior esperança de vida. Então vamos ver o que vai acontecendo com essas duas variáveis ao longo do tempo. Então começa a haver uma movimentação para menor fecundidade, maior esperança de vida, isso em 2010, em 2040 e em 2070. Quer dizer, vai haver uma grande convergência em termos de regime demográfico, vai ser muito similar nesses países. Embora isso não queira dizer que o nível de desenvolvimento, o nível de desigualdade existente entre os países, vai haver uma homogeneização. Isso está por ver. Porque, entre parênteses, aquela ideia de que, uma vez que baixasse o crescimento da população, diminuísse a fecundidade, isso seria o preâmbulo do desenvolvimento econômico e social. Isso parece que não está acontecendo, porque a maioria dos países nossos já estão com taxa de fecundidade abaixo da reposição e estamos esperando, que ainda não chegou o tal do avanço social e econômico. Bom, isso também é só para exemplificar a diferença, né, dos processos na região. Peguei os dois casos mais extremos, o caso de Cuba, que está mais avançado nesse processo da transição demográfica, do envelhecimento, e Guatemala, que é o país mais atrasado. Então, eu estou mostrando aqui, no tempo, quando que o número de crianças menores de 15 anos que são essas pontilhadas, vão sobrepassar a população de 65 anos e mais. Então, no caso de Cuba, no ano que vem, de acordo com as nossas projeções, no ano que vem já vai ter mais pessoas de 65 anos do que de até 14 anos. E esse mesmo fato vai acontecer na Guatemala só daqui 50 anos. Então, são realidades completamente diferentes e que demandam ações totalmente diferentes também, políticas. Bom, esse processo, né, da transição demográfica, praticamente todos os países passaram ou vão passar, estão passando ou passarão por ele. Só que, em comparação com o que passou com os países desenvolvidos, o processo na nossa região, em outras regiões em desenvolvimento também, é um processo muito mais recente. Quer dizer, nos países desenvolvidos, esse processo da caída da mortalidade, da fecundidade, começou já há mais de um século, quase 2 séculos atrás, e foi muito gradual. No nosso caso, foi muito mais recente, começou a caída da mortalidade a partir dos anos 50, a partir da Segunda Guerra Mundial, e a queda da fecundidade foi a partir dos anos 60, 65, mais ou menos. Então, e foi não só mais recente, como muito mais intenso. A caída foi muito mais intensa, foi muito menos gradual que nos países desenvolvidos. É muito mais heterogêneo, não só entre os países, mas no interior dos países também. Tem áreas dentro de países que avançam mais rapidamente que outros. E o contexto é totalmente diferente. Então, que diz que os países desenvolvidos se desenvolveram à medida que iam envelhecendo, ou antes até do envelhecimento, e no nosso caso a gente está envelhecendo antes de atingir esse desenvolvimento econômico, tecnológico, etc. Então, com isso eu quero dizer que a experiência dos países desenvolvidos não serve muito para o nosso caso, porque são realidades completamente diferentes e que demandam ações totalmente diferentes também. Aqui um outro exemplo também para ver a intensidade desse processo. Então, eu estou dividindo aqui a população da região em 4 grupos de idade, de 0 a 19, 20 a 39, 40 a 59, e vou ver a evolução no tempo de cada um desses grupos populacionais. Então, eu chamo de sociedade juvenil quando esse grupo predomina sobre os outros grupos.
E tem sido, na história da humanidade, tem sido sempre assim. Esse grupo sempre foi, em todos os contextos, o grupo de maior tamanho. Então, vamos ver o grupo seguinte. Estou falando em termos da América Latina e Caribe. Por primeira vez, no ano de 2023, segundo as nossas projeções, vai passar a ser uma sociedade adulta jovem, porque esse grupo vai superar o grupo juvenil. Então, estamos muito próximos, digamos, estamos a 4 anos de alcançar esse hito. Não sei se no Brasil já, claro, estou falando a nível, tem toda a heterogeneidade regional, estou falando em termos regionais, né? A sociedade adulta, quando esse grupo, no ano 2045, vai superar todos os outros, e finalmente, em 7 anos depois, já vamos ter uma sociedade envelhecida em que essa população vai ser a predominante sobre todos os grupos. E o fato interessante aqui desse gráfico é que enquanto todos os 3 grupos mais jovens começam a cair, em algum momento, a decair em termos absolutos, o grupo de 60 anos e mais continua crescendo, depois de 2070. Então, só para ilustrar a intensidade desse fenômeno que está chegando, já estamos começando a viver. Então, como eu disse, todo esse processo, a intensidade, a força com que ele vem, vai ter fortes implicações. Bom, as implicações vão ser em todas as áreas, eu diria. Eu vou focalizar um pouco mais nas implicações econômicas, mas vai ter implicações sociais, vai ter implicações políticas, quer dizer, quando a população idosa passa a ter muito mais força política e tem muito mais condições de impor uma agenda favorável a esse grupo populacional, vai ter implicações éticas, eu diria, também, muito importante, a questão da sobrevivência até idades muito elevadas, a tecnologia na medicina, que permite que as pessoas vivam por muito mais tempo de forma artificial, vai ter uma série de implicações. E seriam temas para outros convites para falar sobre isso, mas hoje eu estou falando, quero mais falar um pouco sobre as implicações econômicas. E por que tem fortes implicações econômicas? Simplesmente porque todas as atividades econômicas variam segundo a idade. Então, em termos de consumo, os jovens consumem de uma maneira, os velhos de outra, em termos de participação na força de trabalho, em termos de poupança, os usos de serviço, de educação, saúde. Então, varia muito de acordo com cada grupo de idade. Então, conforme muda a proporção, o peso de cada um desses grupos, logicamente vai impactar vai ter impactos econômicos. Então, tudo isso vai gerar, podem ter consequências bastante importantes em termos do crescimento econômico, em termos da sustentabilidade desses sistemas, não, de apoio, do sistema de pensão, sistemas de saúde, inclusive nos sistemas privados de cuidados das pessoas maiores. E o que é muito importante também, pode ter impactos muito importantes em termos de desigualdade, dentro e entre gerações, que isso também tem que ser observado de maneira bastante importante. Não se sabe muito bem, necessitamos fazer mais investigações, mais pesquisas, para ver os impactos do envelhecimento em termos de desigualdade. Eu vou usar aqui, para ilustrar também o que eu estou dizendo, uns instrumentos de uma metodologia, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são das contas nacionais de transferência, mas é que eu acho que esse instrumental dá uma ideia muito boa do que eu estou querendo dizer aqui. Então, o que a gente tem aqui? Tem duas linhas, que é o padrão de consumo por idade simples da população e a linha de ingresso de renda do trabalho por idade da população, idade simples. Isso se refere à média de 8 países da região, e o consumo se refere a todos os tipos de consumo, público, privado, etc. Está usando uma metodologia bastante sofisticada, que eu não quero entrar no caso aqui, e é uma média de 8 países, porque, além do mais, se refere para cada um dos países ao consumo e ao ingresso laboral, com relação à renda de trabalho das pessoas entre 30 e 40 anos de cada país. Então,
é relativo, então permite que se junte, se compare entre os países. Então, o que a gente tem aqui? Não? Em termos da renda de trabalho, as crianças não têm, começa a aumentar, chega num pique na idade dos 40, 50, e depois começa a diminuir com a saída do mercado de trabalho, aposentadoria, etc. E aqui tem a do consumo, quer dizer, começa a aumentar em termos de consumo até a idade dos 20 anos e permanece depois constante até o final da vida. Esse promédio de 8 países não são com dados mais atualizados, mas eu acho que serve como exemplo. Em termos como ilustração também, esses são dados para um grupo de países que pertencem, usando a mesma metodologia, tá? Países de ingresso mais alto e economias com ingresso médio. A maioria vários países da América Latina estão aqui, mas também vários países da Ásia, etc. A diferença que existe nas linhas de consumo, que é bem interessante, né? O que a gente vê que nas idades entre mais ou menos 20, 50 e tantos anos, 55, é muito parecido relativamente o consumo entre as duas regiões, mas a grande diferença está nas idades jovens e nas idades mais avançadas, em que o consumo é muito maior nessas idades, nas economias de ingresso alto. Isso se deve, logicamente, à educação nas idades inferiores e à saúde nas idades mais envelhecidas, principalmente o uso de tecnologia na saúde. Então, voltando aqui ao nosso gráfico, o que a gente tem é que nesse gráfico que eu tinha mostrado, a gente tem 2 períodos muito claros em termos de dependência econômica. Dependência econômica eu chamo quando o consumo é maior do que a renda laboral, a renda de trabalho. Então, todo esse grupo aqui, que vai desde os 26, de 0 a 26 anos, todos os menores de 26 anos, eles consomem mais do que produzem. E também, a partir de 56 anos, consomem mais do que produzem. E tem o grupo superavitário, que está entre 26 e 56 anos, no caso desses 8 países, tá? Que produzem mais do que eles consomem. Bom, então, como é que se faz como é que banca o consumo esses grupos? É através, logicamente, avançou muito. Através das transferências intergeracionais, tá? Então, para bancar o consumo desse grupo, esse grupo é o que banca esse consumo. E banca através de diferentes instituições sociais, através do governo, tá? Transferências do governo, pagam impostos, principalmente esse grupo superavitário, e o governo transfere para os outros grupos através de benefícios, de programas, etc. A família, tá? Em que os pais cuidam dos filhos, cuidam das pessoas mais velhas, ou os mais velhos também cuidam dos netos, tudo isso tem todas essas transferências interfamiliares, e o mercado também através da poupança e da renda de bens. Bom, então, o que a gente tem que tomar em consideração é que durante todo esse período, né, da transição demográfica, vai ter um período de oportunidades, que é o período em que aumenta a população em idade de trabalhar, e o período de desafios, que é o período do envelhecimento populacional. Se a gente volta no gráfico, quer dizer, o período de toda essa mudança na estrutura etária da população vai ter um período em que esse grupo aqui, no caso, é o grupo que vai estar crescendo mais em relação a todos os outros grupos. Esse é um período favorável, porque o que quer dizer? Quer dizer que tem mais gente bancando o consumo de menos gente. Então, esse é o período em que a demografia ajuda, está contribuindo para um crescimento econômico. Tem mais gente produzindo para bancar o consumo de menos pessoas. Esse é o período que a gente chama do bono demográfico. E o período do envelhecimento é justamente quando esse grupo a gente sabe que vai diminuir
esse grupo aqui das crianças, mas quando esse grupo começa a aumentar mais rapidamente do que esse grupo, então é o que a gente chamaria do período dos desafios. Tá? E eu vou ilustrar através, antes de entrar na agenda de população e desenvolvimento, ilustrar através como a demografia impacta sobre esse indicador, que seria o PIB per capita. Logicamente, o PIB per capita é um indicador agregado, não tem nada a ver em termos da distribuição de ingresso ou das desigualdades, mas é um indicador de como vai a situação econômica do país. Então, a gente tem essa equação. Vamos partir desta equação que mostra que a gente tem esse daqui, né? Que o PIB per capita, aqui a gente tem o Y é o ingresso, ele é a população. Então, o ingresso dividido por população, a gente tem o PIB per capita. Isso a gente pode descompor entre 3 fatores, que seria o PIB por trabalhador, todo o ingresso, o PIB total dividido pela população, pelo número de pessoas trabalhadoras. Aqui a gente tem a proporção da população em idade de trabalhar que está realmente trabalhando, que seria os trabalhadores sobre a população em idade de trabalhar, e finalmente a proporção da população em idade de trabalhar. Tá? Essa é uma equação matemática. Então, se a gente dá nomes a esses fatores, PIB por trabalhador seria a produtividade da economia. A proporção da população em idade de trabalhar que está realmente empregada seria as condições de emprego do país. E, finalmente, esse seria, o último fator seria a estrutura por idade. Então, o que a gente sabe? Qualquer modificação em um desses 3 fatores afeta esse fator. Então, no caso da demografia, esse seria a consequência direta da transição demográfica sobre esse indicador, o PIB per capita. Ou seja, sem que se afetasse nenhum desses 2 outros fatores, durante a transição demográfica, no período do bônus demográfico, ele é positivo. Por quê? Porque aumenta a proporção da população em idade de trabalhar, aumenta e afeta positivamente ao PIB per capita. E vai ser negativa no período dos desafios econômicos, quando chega o envelhecimento. Só que além desse impacto direto que tem sobre o PIB per capita, também tem impactos indiretos que podem ser igualmente importantes e até mais duradouros do que esse impacto direto. Por exemplo, na questão do emprego, que isso, uma menor taxa de fecundidade, um menor número de filhos, facilita a participação laboral feminina. Isso é uma leitura bastante simplista, quer dizer, a participação laboral feminina está influenciada por muitos outros fatores, a questão da reprodução social e do trabalho, quer dizer, a divisão das tarefas domésticas e de cuidados, etc. Mas, de uma maneira simplificada, o fato de, durante a transição demográfica, diminuir o número de filhos, pelo menos durante um período, libera o cuidado, aumenta a possibilidade da participação laboral feminina e, por outro lado, também pode ter um impacto sobre este fator em relação ao capital humano. Quer dizer, se já não tem uma pressão para investir em educação, em termos da quantidade de crianças ou de alunos, se pode reinvertir, talvez, numa melhor qualidade da informação. Isso pode ter um impacto sobre o capital humano, que, por sua vez, vai impactar o fator da produtividade. Então, o que a gente pode ver que eu estou tentando mostrar como a dinâmica demográfica é importante para a questão do desenvolvimento, e, nesse caso, exemplo da questão econômica. Então, tem impacto direto e pode ter impactos, além do mais, indiretos sobre o crescimento econômico. E, finalmente, nós fizemos um exercício aplicando essa equação para vários países durante o período de 2000 a 2014, ver para diversos países
como influenciaram esses dois fatores, a demografia e a produtividade e o emprego juntos, né? Para ver efetivamente o que aconteceu durante esse período de 2014. Qual a influência desses fatores sobre o crescimento do PIB per capita. Então, no caso de Honduras, por exemplo, durante esse período, houve um aumento da produtividade do emprego de 0,4%. Então, se o aumento no PIB per capita de Honduras seria 0,4% se devesse somente a esses dois fatores. Mas se a gente vê o que aconteceu, o bônus demográfico aí contribuiu com 1% a mais. Então, na verdade, o crescimento econômico, PIB per capita, em Honduras aumentou 1,4% durante esse período. Praticamente o dobro do peso desse aumento se deveu à questão demográfica. Um outro país, no Chile. O que aconteceu com o Chile? Teve um crescimento de 2,9%, quase todo se deveu a esse fator. Por quê? Porque já está muito mais avançado na transição demográfica e o peso da demografia já não é tão importante. Então, se teve um crescimento importante, se deveu principalmente à questão da produtividade e do emprego. E um caso extremo, a gente tem na Alemanha. Tá? Na Alemanha, nesse período, teve um crescimento de 1,2%, só que se não fosse pela demografia, seria maior. Se devesse só em termos de produtividade de emprego, poderia ter crescido 1,5%. Só que a demografia aqui já está atuando de maneira negativa. Tá? É o envelhecimento da população. Então, aí é o que eu me refiro, ao que eu estou me referindo aos desafios do envelhecimento. Porque aqui a demografia vai estar jogando contra. Tá? Então, o desafio é avançar por aqui. Se não se aumenta a produtividade e o emprego, o crescimento seguramente vai ser negativo. Bom, o Japão é mais extremo ainda. Tá? E aqui fizemos para todos esses países, né, para ver a diferença do estágio. Quanto mais atrasado, digamos, está no começo desse período do bônus demográfico, são os países que estão mais atrasados nesse processo, eles têm mais chance de se aproveitar que a demografia vai estar jogando a favor. Então, quando a gente fala em aproveitar o bônus demográfico, é aproveitar que a demografia está jogando a favor e investir nisso para ter um aumento ainda maior do crescimento. Porque, apesar de que isso é para o mesmo período, mas a gente pode ver de maneira longitudinal o que vai acontecer nesses países mais adiante. Quer dizer, esse fator vai começar a diminuir e o que vai pesar mais vão ser a linha azul, até que vai chegar um momento em que isso vai ser negativo e aí vai ter que tudo girar em torno desses outros fatores. Então, o que é muito importante é que os países... Aqui. Umas considerações sobre isso. Que a chave, então, para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios, né, que planteiam todas essas mudanças demográficas, está na planificação de longo prazo, porque todas essas mudanças, essa transição, ela acontece de maneira mais ou menos gradual, apesar de que nossa região é mais intensa, mas ainda assim é gradual, não é que vai acontecer no ano que vem ou daqui 2 anos, mas vai acontecendo durante várias décadas. Então, o que é importante é implementar ações agora, né, já, mas pensando em estratégias de longo prazo, o efeito de ações que vão ter implicações, que vão ter resultados muito mais adiante. É o que a gente chama das estratégias de longo prazo. E o grande problema, então, que muitos países, né, essa planificação de longo prazo tem que tomar em consideração esse período que ainda vão passar. Por exemplo, a Guatemala tem mais 50 anos dentro desse período de bônus, para tomar decisões políticas que aproveitem essa situação, enquanto outros países como Cuba, Chile, Brasil, que já estão muito mais avançados, que já estão saindo desse bônus, têm que começar a pensar então em políticas que para
para enfrentar a questão do envelhecimento. Então, o grande problema é que, em geral, os governos têm uma visão de curto prazo. Né? O que interessa, primeiro, que tem sempre crises que tem que resolver de maneira muito mais a curto prazo, e também, quando querem, pensando em resultados, a ideia são resultados que apareçam ainda antes da mesma gestão. Então, fazer alguma política, às vezes, que não são tão populares, pensando que o resultado vai ser daqui a 20, 30 anos, não é muito appealing, eu diria, para os governos. Então, é uma questão de mudança de mentalidade também, para começar a pensar no longo prazo. E o que dificulta, né, aproveitar essas oportunidades e enfrentar esses desafios são vários, né? Tem vários obstáculos aí que eu pus 2 deles que eu acho muito importante. O primeiro é justamente esse, que em geral, pelo que eu acabei de dizer, os planos de desenvolvimento não incorporam os fatores demográficos de maneira plena. Talvez não interesse saber o que vai passar daqui a 20, 30 anos, porque as ações que vão tomar são muito mais curtas. E, logicamente, a questão das desigualdades na nossa região, que continuamos sendo a região mais desigual do planeta, e desigual em todos os âmbitos, territorial, éticas, povos indígenas, afrodescendentes, questões de gênero, intergeracional, em termos de condição migratória e etc. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem para avançar pelo desenvolvimento sustentável. E agora, então, eu passo para a segunda. Eu não sei quanto está de tempo, acho que eu estou. Uns 10, 15 minutos, está bom. Então, agora, rapidamente, vou falar um pouco da Agenda de População e Desenvolvimento. Como eu falei, a Conferência Regional de População e Desenvolvimento é um órgão subsidiário da CEPAL. Assim como existem vários outros órgãos subsidiários, como a Conferência da Mulher, a Conferência de Desenvolvimento Social, a Conferência Estatística das Américas e vários outros, são instâncias intergovernamentais em que a CEPAL atua como secretaria técnica. E, no caso da População e Desenvolvimento, é o CELAD, a Divisão de População, é que atua como secretaria técnica. Essa conferência, ela substituiu o que antes era o Comitê Especial de População e Desenvolvimento. Em 2012 passou a ser a conferência regional, ganhou muito mais status pela importância justamente do tema, e ela se reúne a cada 2 anos, a conferência, e a mesa diretiva pelo menos uma vez por ano. As presidências, a primeira presidência foi Uruguai, de 2013 a 2015, a segunda foi México, 2015 a 2018, aqui eu não vou entrar no caso, no detalhe, mas teve um ano a mais entre as duas, entre a terceira, e a terceira foi o Peru, agora é a presidência, e da última conferência que foi faz pouco tempo atrás, menos de um mês atrás. Vou falar um pouco sobre elas também. E aqui está o famoso consenso de Montevideo sobre população e desenvolvimento. Esse documento ele foi aprovado na primeira reunião da conferência, que foi em Montevideo, em agosto de 2013. E foi um processo, seguramente é o acordo mais importante em termos de população e desenvolvimento, aprovado na região, e além do mais é o que a gente consideramos uma peça fundamental nesse processo de revisão mundial do segmento do plano de ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo de 1994. Como a gente sabe, o plano de ação de Cairo estava previsto para 20 anos. Em 1994, deveria terminar em 2014. E o que aconteceu foi que resolveram não organizar uma conferência mundial em 2014, porque já estavam ressurgindo uma onda conservadora em diferentes países, em diferentes regiões, e se sentiu um temor para que se pudesse abrir algumas discussões que já haviam sido fechadas
porque esse plano de ação foi uma mudança de paradigma total no que se refere em termos de população e desenvolvimento, que antes, quando se pensava em planificação de população, era basicamente a diminuição do crescimento, a diminuição da taxa de fecundidade, que isso iria gerar o desenvolvimento. Mas, a partir de cá, em 1994, tudo passou a ficar centralizado na questão dos direitos humanos. Então, foi um câmbio, uma mudança de paradigma bastante importante, e pelo fato de ser muito mais avançado e chegando esses governos mais conservadores, preferiu não abrir, continuar com o mesmo plano de 2014, de 1994, simplesmente estender. Como vários das metas não se haviam alcançado, então resolveram seguir com o plano vigente, o plano de Cairo, só que disseram, o que se resolveu, que cada região poderia avançar com uma agenda regional, em base ao plano de ação, e aí passaria a fazer seguimento desse plano regional. E no caso da América Latina, foi justamente o Consenso de Montevideo que passou a ser o guia para avançar na agenda de população e desenvolvimento. E esse processo em Montevideo foi bastante intenso, teve uma participação de quase todos os países, que passaram 3 ou 4 dias, 12 horas por dia, discutindo para chegar nesse consenso final de Montevideo. Então, esse documento, que está muito baseado no plano de ação da Conferência Internacional, engloba quase todos os aspectos que têm a ver com população. Está dividido em vários capítulos, tem a integração plena da população e sua dinâmica, as crianças, adolescentes e jovens, envelhecimento, desafio socioeconômico, acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, igualdade de gênero, migração internacional, desigualdade territorial, povos indígenas e afrodescendentes. E, além do mais, um capítulo final que indica quais são os marcos para implementar São 108 medidas prioritárias que os governos acordaram em alcançar e implementar, distribuída em todos esses capítulos. Tá? Só que, logo depois, os países perceberam que era muito idealista essas medidas, né? E como a participação de muita gente na confecção dessas medidas, às vezes parecia uma coisa meio utópica, assim, às vezes não dava nem para entender bem a que estava se referindo. Então, decidiram pedir para a Secretaria, para a CEPAL, para desenvolver uma guia operacional para a implementação. Ou seja, para cada medida prioritária, quais que seriam as linhas de ações possíveis que os países podiam tomar, quais seriam as metas que os países deveriam pôr para alcançar a medida prioritária e, além do mais, indicar alguns indicadores que eles poderiam usar para o segmento da implementação. E essa guia operacional foi aprovada, então, em junho de 2015, em uma reunião da mesa diretiva. Esse é o documento que está disponível, todos os documentos estão disponíveis na página web da CEPAL e do CELAD. Então, existe um segmento ao nível nacional da implementação do Consenso de Montevideo e ao nível regional. Então, ao nível nacional, é um processo que cada país define, de conformidade com as prioridades que tem em cada país. Tá? E está sempre considerado a elaboração periódica de informes que os países têm que apresentar durante a conferência regional. Então, os países decidem quais são os temas prioritários do país, quais indicadores que eles vão usar, quais as metas, de acordo com os países têm o domínio sobre o que devem fazer. E o segmento regional é um processo, então, definido pela conferência, tem por base os informes nacionais, inclui o segmento de alguns indicadores que os países acordaram, em que todos os países, apesar de cada país pode usar os indicadores que desejem, mas um grupo de indicadores que eles se comprometeram a todos trabalhar
para poder haver uma comparabilidade no segmento regional da implementação do consenso. E o segmento regional vai dar, então, vai ser o aporte que a região vai oferecer aos processos mundiais de segmento, não só da Conferência Internacional, depois de 2014, mas também para a Agenda 2030. Então, só para ter uma ideia, os países acordaram num conjunto de 140 indicadores, sendo que 56 vinham da guia operacional, 38 indicadores são indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aí a gente já nota qual a sinergia que existe entre a Agenda 2030, os ODS e a Agenda de População. A gente está usando 38 indicadores para o segmento das duas agendas e alguns outros indicadores novos. Então, foi em Lima, agora, no começo de agosto, a terceira reunião da conferência, e aí os principais resultados foram que os países apresentaram os informes voluntários da implementação do consenso, e foi incrível o comprometimento que a gente sentiu por parte dos países. Foram acho que uns 23 a 25 países que apresentaram os seus informes, e não eram informes curtos, são informes de mais de 100 páginas, com o avanço que eles tiveram na implementação do consenso. E, em base aos informes voluntários, também a CEPAL, nossa divisão, trabalhou num informe regional em base a toda essa informação. E também o que a gente está propondo é uma plataforma virtual para o segmento do Consenso de Montevidéu. Então, onde a gente vai vai sistematizar toda a informação que os países nos mandem, vamos a disponibilizar indicadores, aqueles dos indicadores regionais, todas as políticas públicas que os países estão informando, que estão, quais os resultados, os impactos dessas políticas. É uma proposta bastante ambiciosa, e nós apresentamos essa proposta aos países na terceira reunião de Lima, e os países aprovaram. Quer dizer, eles pediram para que a gente continue trabalhando nessa proposta para apresentá-la outra vez no próximo ano, na reunião da mesa diretiva, para que aí sim os países aprovem, para que a gente tenha em 2020 já essa plataforma funcionando plenamente. Vai dar muito trabalho para a gente, mas estamos tentando encarar esse desafio. Então, esse foi o documento que também está disponível na nossa página na web. O projeto se chama Projeto do Primeiro Informe, porque a gente agora distribui para os países, e eles têm um mês até final de setembro. Mais ou menos um mês, para dar fazer alguma observação, corrigir algumas coisas que não estão bem feitas, e finalmente a gente pretende até o fim do ano o informe final, e esse informe final, então, nós vamos enviar para Nova York, que vai ser a contribuição da região para o segmento ao nível mundial do Plano de Ação de Cairo. Bom, isso tudo, as fontes, nós usamos muitas fontes, os objetivos Então, finalmente, para ir terminando, falar um pouco sobre a Agenda 2030. Acho que todos já ouviram falar da agenda, né, que é bastante ambiciosa, que substitui os ODMs, que eram muito mais resumidos, que finalizaram em 2015, que eram os objetivos do milênio, eram 5, e por isso teve muita crítica, que não abarcavam vários temas importantes. Então decidiram partir para essa Agenda de 2030, são 17 agora objetivos em todas as áreas possíveis, que tem um pilar social, um pilar econômico e um pilar meioambiental. São 17 indicadores, 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. O processo para chegar até isso foi brutal, foi uma coisa impressionante. Começou em 2014, um grupo de trabalho aberto, com 30 países, com aportes da sociedade civil,
apresentou uma proposta em metas concretas. Isso depois de ter 13 rodas de negociação durante esse período de 2013 e 2014. Então, um processo muito intenso. Em 2015 se aprovou a Agenda 2030, que incluía esses ODS propostos, né? Isso também se aprovou depois de 8 reuniões aí só entre governos, já não com a sociedade civil, se aprovou durante a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, e em 2016 finalmente se acordou os indicadores, quais indicadores, que são esses 231, que vão ser utilizados para o segmento da implementação da Agenda 2030. Bom, esse princípio da Agenda 2030, eu acho que é histórico, porque nunca antes tantos líderes mundiais se haviam comprometido com uma agenda tão ampla e universal como essa. É centrada nas pessoas, né? As metas são universais de grande alcance, e as pessoas estão no centro de todos os objetivos. E isso é a frase mais famosa da Agenda 2030, acho que nada se quedará atrás, ninguém vai ficar para trás. Então, e vai haver uma priorização para chegar primeiro aos que estão mais atrasados e empoderar aqueles que são os mais vulneráveis. E uma grande diferença com relação aos objetivos do milênio é que agora são metas universais. Os objetivos do milênio eram só para os países atrasados, países em desenvolvimento, e os países mais ricos estavam observando para ver se os países mais pobres cumpriam com os objetivos. Agora não, agora todos os países têm que cumprir com as mesmas metas, os mesmos objetivos, e isso tem um impacto muito forte, principalmente no pilar meioambiental. É participativa, como eu falei, involucrou a construção dela, involucrou governo, sociedade civil e muitas outras partes interessadas, tem uma visão de futuro ambiciosa e transformadora, e isso é muito importante, é liderada pelos países. Os ODMs foram liberados pelas Nações Unidas, era algo que apareceu dentro das Nações Unidas, e todo o controle do processo era dentro, e agora não, agora é totalmente liderada pelos países. O segmento ao nível mundial da implementação da agência se dá através do Fórum Político de alto nível para o desenvolvimento sustentável. É um fórum intergovernamental que se reúne todos os anos a nível de ministério, sob o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, e cada 4 anos se reúne a nível dos presidentes, de chefes de Estado, durante a sessão da Assembleia Geral. Então, o segmento da implementação praticamente se vai fazer ano a ano, mas também de uma maneira mais extensiva a cada 4 anos. E está baseado principalmente em informes voluntários, quer dizer, não é, como se diz, binding, não é que os países são obrigados a cumprir, né? Tudo é voluntário. Então, os países se voluntariam para apresentar seus informes. Então, por exemplo, em 2017, 22 países fizeram seus informes voluntários. Existe um comprometimento a nível nacional da implementação da agenda. Os governos estão, de uma maneira geral, bastante comprometidos com essa agenda. Muitos países, estou falando pelo menos da região, quase todos os países têm alguma instância institucional criada dentro do governo, e com a participação em geral da sociedade civil para o acompanhamento da implementação dessa agenda. Então, 22 países apresentaram em 2017, já foram 43 países, 14 países foram da nossa região. E em 2018, para a próxima, agora na Assembleia Geral, a partir de setembro, 8 países mais da região vão fazer seu informe voluntário, 3 países pela segunda vez. Então, aí já nota o nível de comprometimento. E ao nível regional, eu falei até agora foi do nível mundial, ao nível regional se faz através do Fórum dos países da América Latina e o Caribe sobre desenvolvimento sustentável, que a CEPAL não é a secretaria técnica, é facilitadora do processo. Como se disse, o processo são os países que lideram. Então, se criou esse fórum através de uma resolução do comitê plenário, e seria uma plataforma entre o global e o nacional. Aqui está. É uma plataforma entre o que acontece na região, entre o global e o nacional. Quer dizer, a região
filtram, né, todo o processo nacional e passa para o processo global. A ideia é que seja uma aprendizagem entre pares. Então, através também tem exames voluntários, os países apresentam nesse fórum, que em geral acontece em Santiago. Tivemos em abril o último fórum nesse país, só que os países têm muito mais tempo. Em Nova York tem muito pouco tempo para fazer a apresentação. No caso do Fórum dos Países Latino-Americanos, tem muito mais tempo para apresentar seus informes, para discutir, para fazer um intercâmbio entre os países das experiências. Tem um caráter bastante participativo. Então ele sessiona anualmente, todos os anos a CEPAL tem que preparar esse fórum. A primeira reunião foi a única vez que foi fora de Santiago, a segunda já foi em Santiago, foi agora no mês de abril, e daqui para frente se supõe que vai ser sempre em Santiago. Só para dar uma ideia, durante essa semana do fórum, essa de abril, estou falando em Santiago, para toda a CEPAL, praticamente de funcionar, e tudo fica em função do fórum. Então tem eventos paralelos, é como se fosse uma feira, mas é muito interessante, é muito rico em termos de intercâmbio. E a participação de todos, da sociedade civil, da academia, do setor privado, bem interessante. Vai se ajustar o calendário do Fórum Político de Alto Nível de duas maneiras, né? A CEPAL vai apresentar um informe de progresso anual, que inclui um informe especial a cada 4 anos para se ajustar ao segmento global que eu falei. Aqui não vou entrar em detalhe, mas só para ver a complexidade desse fórum nacional, desse fórum dos países. Então aqui está a participação aqui está a nossa Conferência Regional de População e Desenvolvimento, tá? Aqui estão as outras conferências, aqui estão todos os órgãos das Nações Unidas, aqui estão todos os governos, aqui estão todas as instâncias, aqui está a conferência na Comissão de População e Desenvolvimento e todas as outras comissões, aqui o setor privado. Todos esses é o mapa de participação desse fórum regional. E o último slide, deixa eu ver o que tem mais. Não vou falar sobre os indicadores, mas como último, eu vou falar rapidamente sobre as sinergias que existem entre esses dois instrumentos, Consenso de Montevideo e Agência. Então, mais ou menos resumindo o que eu já falei, o Consenso de Montevideo vai ser insumos para o Fórum Político de alto nível, tanto através do segmento da Conferência Internacional de Cairo, 2014, como através também do Fórum dos Países da América Latina e Caribe. Porque esse informe regional que a gente vai apresentar em Nova York, para o segmento do Plano de Ação de Cairo, vai ser o insumo regional para um informe final, que vai ser o insumo, a colaboração da área de população e desenvolvimento para o informe da Agenda 2030 em geral. Quer dizer, vai servir como insumo regional para a visão mundial, global, população e desenvolvimento, que por sua vez vai ser um insumo para a Agenda 2030. E finalmente, agora também se está discutindo indicadores regionais para o segmento da Agenda 2030. No caso da América Latina, é a Conferência Estatística das Américas, que é outro órgão subsidiário da CEPAL, que está trabalhando junto aos países para determinar alguns indicadores que são mais... Porque os indicadores a nível mundial, tem muitos indicadores que não se aplicam a algumas regiões e faltam alguns outros indicadores que são pertinentes para a região, mas não a nível mundial. Então, se está trabalhando num conjunto de indicadores para o segmento regional da Agenda 2030 e, logicamente, a Conferência Regional de População, está trabalhando junto para incluir alguns indicadores da área de população e desenvolvimento nesse conjunto de indicadores regionais da Agenda 2030. É isso que eu queria dizer. Obrigado.